Fala, gente boa! E ó, a proposta para acabar com a escala 6 por 1 vai andar. Não vai mais ser arquivada antes mesmo de ser discutida. Essa era uma possibilidade que existia, não existe mais. O número de assinaturas necessário foi atingido e agora a PEC vai ser protocolada na Câmara Federal e os deputados vão ter que discutir esse assunto. Pois é. A direita bem que tentou, não assinou, não quis participar, só que a própria direita rachou. Tem gente de direita favorável a reduzir a escala de trabalho, a acabar com a escala 6 por 1, e isso fez com que o número de assinaturas fosse atingido. Pois é, eu vou te explicar então o que acontece daqui para frente. Quanto tempo pode levar para essa proposta ser aprovada, quanto tempo pode levar para ela entrar em vigor, ou seja, você que trabalha na escala 6 por 1 ou que conhece alguém que trabalha, quanto tempo você vai ainda demorar para ver essas pessoas não trabalharem mais nessa escala de semi-escravidão. E aí você também vai entender quais vão ser as facilidades e as dificuldades que essa proposta vai enfrentar na tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado. Vem comigo que eu te explico tudo direitinho. Eu sou o Ricardo Mello, sou explicador-geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. E já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, participe do grupo de WhatsApp, porque todo o conteúdo que eu publico chega primeiro lá, para quem está no grupo. Aqui na descrição tem o link. Você também pode contribuir com esse canal para o financiamento coletivo dele. Você pode contribuir como? Sendo membro do canal. Aqui embaixo, do lado do botão da inscrição, tem o botão Seja Membro. E aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada por quem costuma contribuir. Aqui você pode ajudar quando quiser, com quanto você puder. E se não puder, deixa um like, um comentário, um engajamento, que está pago. Mas vamos nessa, vamos entender o que andou acontecendo nos últimos dias e o que vai acontecer daqui para frente. Notícia mais recente é essa aqui. Deputada anuncia que conseguiu assinaturas necessárias para protocolar PEC contra a escala 6 por 1. Que deputada? A Érica Hilton, que está aqui, a deputada pelo PSOL de São Paulo, que abraçou a causa, que é do Rick Azevedo, que é um rapaz, um carioca, que trabalhava como balconista de farmácia, e ele, cansado de trabalhar nesse esquema de exploração da escala 6 por 1, resolveu criar um movimento chamado Vida Além do Trabalho. E aí começou a coletar assinaturas, conversar com as pessoas na rua, panfletar, se organizar, e conseguiu coletar 1.300.000 assinaturas. Esse número já passou de 2 milhões de assinaturas agora. E aí, com esse movimento ganhando corpo, a Érica Hilton abraçou a causa, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para mudar essa escala máxima de trabalho, não pode mais trabalhar 6 dias e folgar só um, de acordo com a proposta. E aí foi para o processo mais difícil nesse começo, que é coletar assinaturas de deputados que sejam favoráveis à proposta. É preciso um mínimo de 171 assinaturas na Câmara Federal, que é 1/3 dos 513 deputados. Conseguindo esse número, a proposta começa a ser discutida, ou seja, agora a lei vai começar a ser tratada pelos deputados, essa mudança na Constituição. E como é que isso acontece? Então, esse número de assinaturas só foi atingida porque uma parte considerável da direita rachou e aí resolveu apoiar a proposta. Exatamente. A direita, principalmente a bolsonarista, é radicalmente contra mexer na escala de trabalho dos trabalhadores do Brasil. Deixa trabalhar no 6 por 1, que se dane os problemas de saúde. Só que uma parte dessa direita não pensa assim, e isso fez com que a Érica Hilton tivesse conseguido chegar no número mínimo de assinaturas. E aí esse número, inclusive, vai crescer. Ela deu uma entrevista coletiva hoje e falou que ainda não protocolou a proposta, porque mais deputados já entraram em contato dizendo: traz aqui o documento que eu quero assinar. Partidos inteiros já se manifestaram favoráveis e dizendo que todos os deputados vão assinar. Então, é bem possível que ela já vai protocolar esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, com mais de 250 assinaturas, o que é um número muito grande. E aí, como eu falei, até a direita rachou, né? Escala 6 por 1 é desumana, afirma Cleitinho em defesa de trabalhadores. Cleitinho, senador por Minas Gerais, um bolsonarista raiz, barulhento, radical. Mas o que ele falou? Ele fez até um pronunciamento, gravou um vídeo, pôs na rede social. Falou aquilo que a gente fala aqui o tempo todo, né? Falou que o pai dele, por exemplo, não frequentava o jogo de futebol dele, não participava das atividades escolares dele, não ia em nenhum passeio com ele. Por quê? Porque o pai dele trabalhava nessa escala maldita. Então, o Cleitinho tem a experiência de dentro de casa, ele diz que ele também trabalhou na escala 6 por 1,
ele tem a experiência de dentro de casa de como é desumana essa escala de trabalho, como ela provoca as pessoas, ela provoca doenças, ela provoca vários males para a saúde das pessoas e, obviamente, afeta a produtividade também dela no trabalho. Então, o Cleitinho correu para dizer que é favorável, e aí já foi o primeiro racha, né? Porque ele é assim com o Nicolas, carne e unha, o Nicolas contra, o Cleitinho falou, não, aí não tá, não tem essa história de esquerda e direita, não. Sou favorável. As centrais sindicais, CUT, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, todas essas centrais sindicais também resolveram abraçar a causa, aderir à causa, até a Força Sindical, porque o Paulinho da Força, que é um dos líderes da Força Sindical, andou dizendo que não era muito favorável, não. Só que mesmo a Força Sindical resolveu embarcar e vai ajudar a organizar manifestações e protestos para pressionar os deputados e fazer com que eles aprovem essa proposta de emenda à Constituição. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do governo Lula, deu uma derrapada, mas uma derrapada muito feia nessa história. Ao invés de abraçar a causa, porque o cara é ministro do Trabalho, o cara está ali para defender os trabalhadores, mas o que ele disse? Ele fez uma postagem no Twitter dizendo o seguinte, que é perfeitamente possível diminuir a escala de trabalho, mas que isso deveria ser feito em acordos coletivos, ou seja, na livre negociação entre patrão e empregado. E aí eu te faço aquela pergunta. Quando que o empregado vai ter força, poder de pressão para fazer com que o patrão aceite reduzir a escala de trabalho dele sem reduzir o salário dele? Sim, porque quem podia fazer essa discussão, pressionar, que eram os sindicatos, estão cada vez mais enfraquecidos, né? Não tem mais a contribuição sindical obrigatória, os sindicatos estão penando para conseguir se sustentar, não tem força para enfrentar os patrões, o lado mais fraco não tem força para impor nada. Então, se depender de negociação coletiva, das categorias, nunca que a escala de trabalho vai mudar. Jamais. Então, foi uma baita de uma derrapada, foi criticado dentro do próprio governo, foi criticado pelos deputados de esquerda, por senadores de esquerda, pelos movimentos sociais, ou seja, falou bobagem o Luiz Marinho. Deu uma de pelego na linguagem sindical. Deu uma de pelego. Agora, o que vai acontecer com essa proposta? Como é que vai ser o andamento dela? E quanto tempo ela vai demorar para ser votada? Então, agora vem um novo desafio e é muito importante que a mobilização popular continue. Sim, você que está me assistindo e é favorável, você precisa se mobilizar. Você precisa postar na sua rede social, você precisa participar das manifestações que estão sendo programadas. Agora, dia 15, de sexta-feira, tem manifestação promovida em várias cidades do Brasil. Procura na sua cidade onde vai ter, vai na manifestação, porque isso vai ser fundamental para fazer essa proposta andar e você vai entender por que a partir de agora. Seguinte, a partir do momento que a proposta é protocolada, ela vai ser encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Essa comissão é que dá um parecer para dizer, olha, essa proposta ela é constitucional ou ela é inconstitucional. Se a CCJ disser que ela é inconstitucional, ela é arquivada, ela para ali, morre no ninho. E aí começa o problema. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça é essa moça aí que você está vendo, a Carolina de Toni. Ela é deputada federal pelo PL, o partido do Bolsonaro, lá de Santa Catarina, e ela é uma das pessoas que é contra a aprovação da PEC que reduz a escala de trabalho de 6x1 para 5x2 ou para 4x3. E aí, então, a primeira dificuldade vai ser justamente vencer os bolsonaristas dentro da CCJ. Por quê? Como é que é o trâmite? A presidente, ela escolhe livremente o nome do relator, a pessoa que vai fazer um relatório para dizer, olha, essa proposta está dentro da Constituição ou não, está fora da Constituição. E aí, obviamente, ela vai escolher um aliado dela, alguém que pensa como ela. Então, muito provavelmente, o relatório vai ser feito por um outro bolsonarista que vai escrever lá que a PEC é inconstitucional. Aí tem que ir a votação na Comissão de Constituição e Justiça. E aí começa a segunda parte do problema. CCJ da Câmara prioriza projetos da extrema-direita sob o comando de bolsonarista. Sim, a CCJ, depois que o relatório é feito, ela precisa ser pautada para ser votada. E quem pauta? A presidente. Ela escolhe quais serão as pautas que serão votadas. Não tem, passou tanto tempo, tem que votar. Não, não funciona assim. Ela decide o que vai ser votado e o que não vai. Então, para ela colocar a PEC na gaveta e esquecer, não custa nada. Desde 2019, tem uma proposta do deputado Reginaldo Lopes, que também propõe uma redução da jornada de trabalho e que está simplesmente parada, não andou.
Agora, essa proposta pode ter um destino diferente se houver pressão popular. Se não houver, esquece, ela vai morrer na CCJ. Se não tiver povo na rua, se não tiver aperto nas redes sociais, ela vai ficar parada na gaveta da Carolina de Tone. Mas, se a mobilização for grande, como tem sido nos últimos dias, ela vai ser obrigada a pautar. E aí, como a direita está rachada, uma parte da CCJ vai acabar tendo que votar favoravelmente, se tiver pressão popular. Porque se não tiver também, basta a CCJ concordar com o relatório que diz que é inconstitucional e a PEC está arquivada. Não vai para o plenário, não vai ser votada por todos os deputados, morre ali. Então, essa mobilização é muito importante para vencer as resistências que vão existir dentro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O que pode acontecer? Em fevereiro muda o presidente da Câmara, muda também a presidente da CCJ. Pode acontecer dessa PEC ficar parada agora, nesse finzinho de ano até fevereiro, esperar a mudança para ver se vem uma presidente ou um presidente um pouco mais razoável, uma pessoa que não seja uma extremista da política de direita, e aí deixar essa PEC ser pautada pelo próximo presidente da CCJ. Isso é uma possibilidade também, de esperar até lá para fevereiro ou março. Mas, de qualquer maneira, a pressão popular precisa existir, senão essa pauta vai morrer no meio do caminho. Ok, vamos imaginar então que a CCJ foi pressionada, todo mundo se mobilizou e ela aprovou a PEC. O que acontece dali para frente? Bom, dali para frente ela é encaminhada para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara vai nomear uma comissão especial de deputados, que tem deputados de várias áreas. Essa comissão vai ser formada e vai analisar a PEC. E aí, de novo, o presidente da Câmara é que tem os prazos. Ele pode enrolar, não fazer nada, ou, se for pressionado, pode criar logo essa comissão e colocar a PEC para tramitar, para andar, para ser discutida. Nessa proposta de emenda à Constituição, quando ela estiver na comissão especial, é ali que são feitas as modificações. Então, o que está proposto lá hoje, nessa proposta? 4x3, 4 dias de trabalho, 3 dias de folga. Ah, mas pode ser que não passe, que é muito. Vão negociar, pode ser que fique 5x2, que é o que se considera ideal, ou minimamente ideal, que não vai desagradar tanto nem as empresas e nem os trabalhadores. Trabalhar 5 dias e folgar 2. Isso pode ser negociado e vai ser negociado na comissão especial. Essa comissão especial, que também vai ter um relator, que é indicado pelo presidente da Câmara, hoje o Arthur Lira, possivelmente no ano que vem o Hugo Mota, que é o candidato dele. Esse presidente nomeia o relator e o relator define o texto final, a proposta final que vai ser votada na comissão. Sendo aprovada na comissão, ela volta para a mão do presidente da Câmara e aí cabe a ele pautar o dia em que essa proposta vai ser votada no plenário, por todos os deputados. De novo, se não tiver pressão, Arthur Lira põe na gaveta e esquece. Anos, e ninguém nunca vai ver a votação desse negócio. Então tem que ter pressão popular. Aí ele coloca para votação. É preciso ter 308 votos para ser aprovada uma emenda à Constituição. É uma maioria bastante folgada, senão não passa. A maioria simples é 257 deputados, mas isso não é suficiente. Tem que ser 308, que é ali 2/3 praticamente dos deputados federais, para garantir a aprovação de uma mudança na Constituição, de uma emenda à Constituição. Ok, pressionamos todo mundo, conseguimos os 308 votos. O que acontece ali? Bom, tendo aprovado na Câmara, em 2 turnos, ou seja, são 2 votações, tem que ser aprovado 2 vezes, aí isso vai para o Senado. E aí começa tudo de novo no Senado. Primeiro, Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para a Comissão Especial, e se passar nas 2, vai a votação no plenário. Todos os 81 senadores vão votar. É preciso ter 49 votos para aprovar uma emenda à Constituição no Senado. Não 41, que seria a maioria simples. 49 é o mínimo necessário. Se o Senado modificar a proposta, alterar algum artigo, alguma coisa, votar e aprovar essa alteração, o que acontece? O projeto volta para a Câmara, vai ser votado de novo pelos deputados, porque se o projeto for modificado, ele volta para a casa de origem, no caso, a Câmara dos Deputados. E aí o que eles podem fazer? Retirar as mudanças que foram feitas no Senado ou manter as mudanças, vota de novo e aí aprova a emenda à Constituição. Se o Senado não fizer nenhuma alteração, se ele aprovar do jeitinho que chegar da Câmara, está aprovado, não precisa mais voltar para os deputados. E aí, quando a emenda à Constituição é aprovada nas 2 casas, sempre em 2 turnos, 2 votações em cada uma, aí ela é
promulgada. Não depende de sanção da presidência da República. Então não vai parar na mão do Lula para o Lula sancionar. Aprovou a emenda à Constituição no Congresso, nas duas casas, ela é promulgada e entra em vigor. Hoje, essa proposta prevê 1 ano para a entrada em vigor a partir do momento em que ela for aprovada. Isso também pode ser modificado durante a tramitação da proposta. Pode ser que surja um prazo maior, um prazo menor, mas 1 ano é o que está sendo proposto agora. Então, vamos imaginar que essa proposta seja aprovada com 1 ano de prazo de adaptação. Esse é o período que as empresas vão ter para se adaptar, para mudar as escalas de trabalho, contratar novas pessoas, se for o caso, e implementar, de fato, a escala no dia a dia de seus funcionários. Pode ser que, na proposta do Reginaldo Lopes, por exemplo, prevê uma implantação gradual, vai diminuindo aos pouquinhos a jornada durante 10 anos até atingir aos 36 ou 40 horas semanais, que seria uma proposta que aparentemente seria um consenso entre a esquerda e a direita, pelo menos a direita que concorda que tem que reduzir a escala, seria 40 horas. Então, essas propostas, a do Reginaldo Lopes e a da Érica Hilton, podem ser unidas numa só. Tem uma terceira proposta também do Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, que também prevê uma mudança gradual na escala de trabalho, sendo reduzida ano após ano. Tudo isso pode ser unida numa única proposta, e aí essa proposta vai ser a que vai tramitar. Só que isso só vai acontecer, repito, mais uma vez, se tiver pressão popular. Então, se você não se mobilizar, se você não cobrar seu deputado, seu senador, se você não encher a rede social dele de cobrança, se você não for nas manifestações de rua, essa proposta vai ficar no meio do caminho, como outras duas que já ficaram. Então agora é a hora da gente virar esse jogo, a gente aproveitar que existe apelo popular, que existe pressão da sociedade e que os deputados só votam na base da pressão, senão eles vão sempre favorecer os empresários, vão sempre favorecer os ricos. Agora, havendo pressão, a gente pode conquistar sim essa mudança de acabar com essa escala desumana. Agora é fundamental que essa mobilização continue, que você continue assinando o abaixo-assinado, que já tem 2 milhões de assinaturas e precisa continuar crescendo, e que você continue pressionando os seus políticos. Só assim a gente vai atingir o fim dessa desumanidade, que é a escala 6x1. E aí, você está disposto a se continuar mobilizado, a continuar falando sobre o tema, a continuar discutindo, pressionando, apertando seus políticos? Se você estiver disposto a continuar, acredito que a gente tem boa chance de ter sucesso dessa vez. Mas depende fundamentalmente de você. É isso, eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira. Um abração e tchau.